Bom dia, queridos amigos, irmãos em Cristo. Excelente dia para vocês, excelente dia para todos nós. Hoje, quinta-feira, um excelente dia para gente. Nossa quinta-feira já está começando, amanhecendo. Acredito que muitos já acordaram mais cedo, né? Já fizeram várias coisas. Eu também acordei mais cedo, já coloquei, dei café para as minhas filhas, já coloquei agora elas para aula. E é o momento de parar para a gente refletir na palavra do Senhor. Estamos caminhando para o final da semana. Quinta-feira, só falta sexta. E então a gente tem sábado e domingo aí para termos um pouquinho mais de folga. E hoje é um dia especial que o Senhor reservou para a gente poder meditar na palavra dele, para a gente ter oportunidades aí de colocar a palavra dele em prática, obedecer os mandamentos do Senhor. A gente estuda, a gente medita na palavra do Senhor. É importante a gente guardar o conhecimento e também colocá-lo em prática, né? Então, hoje é mais uma oportunidade que o Senhor nos dá para a gente colocar em prática aquilo que a gente aprende na palavra, né, do Senhor, nas próprias Escrituras. Bom, queridos, essa semana a gente refletiu sobre algumas músicas, né, que falam muito ao meu coração, músicas que eu gosto muito. Na segunda-feira eu estava comentando que na minha vida toda, desde criança, eu acho que eu tenho várias trilhas sonoras. Eu gosto muito de música, música fala muito ao meu coração. Eu me expresso também muito utilizando música, seja nas minhas devocionais com Deus. Bom dia, Babi. Seja nas minhas devocionais com Deus ou com amigos, eu gosto muito de me expressar usando a música. A música, para mim, faz muito sentido, toca a minha alma, né? Fala realmente, a música consegue realmente traduzir às vezes aquilo que eu quero falar e com palavras eu não consigo, mas a música consegue trazer à tona, né, aflorar aquilo que está no secreto do meu coração. Eu gosto muito. Então, essa semana eu separei algumas músicas para a gente poder refletir e dividir com vocês nessas músicas que falam ao meu coração. E espero que vocês tenham ouvido, tenham gostado. São músicas para refletir, né? Como eu falei, tem várias trilhas musicais na minha vida. E existem músicas que eu gosto de ouvir para arrumar a casa, lavar a louça, né? Que são músicas mais agitadas. Existem músicas, como eu coloquei para vocês, para a gente parar e refletir, para a gente fazer o nosso devocional. Existem músicas que eu gosto de ouvir para que eu possa contemplar, né? Às vezes o dia tá bonito, o sol tá bonito, ou à noite, né? O céu tá bem estrelado. Aí tem umas músicas que são boas pra gente poder contemplar a natureza, a gente agradecer a Deus. Então, existem várias trilhas sonoras, né? Para diversos momentos da vida. E hoje, nós estamos caminhando, né, pro final dessa trilha sonora. Para quem não pegou ainda a lista a playlist, né? Eu fiz uma no Spotify, pode seguir lá no Spotify. E fiz uma também no YouTube, também pode seguir. Eu tô acabando de fazer um canal, né? Eu tô fazendo um canal lá no YouTube com todas essas devocionais que a gente tem conversado. Eu tenho colocado lá num canal no YouTube, mas ainda vou divulgar para vocês porque eu tô arrumando, né? Tô deixando a carinha do canal mais bonitinha, colocando mais artes. E tudo para mim é muito novo também. Mas assim que tiver um pouquinho mais elaborado, eu encaminho para vocês aí o link para vocês também se inscreverem. Bom, a música que eu separei para hoje, que tá lá na playlist, é Tua Presença. Não sei se vocês ouviram essa música. Nossa, mas essa música tem uma letra muito profunda. A letra dela, ela faz muito sentido. Para quem já teve experiências com Deus na oração, chega, arrepia a alma, né? Arrepia porque você sente assim, nossa, essa música realmente, ela faz sentido naqueles momentos que a gente busca maior comunhão com Deus, que a gente busca Deus assim de maneira total, né? Sem reservas. E essa música, Tua Presença, ela é justamente isso. Como eu falei, cada um tem a sua experiência, né, com Deus.
E as experiências que nós temos com Deus, elas têm alguns níveis, né? Existe uma experiência mais superficial, e conforme você vai vivendo experiências com Deus e você vai buscando mais a Deus, essas experiências vão se tornando cada vez mais profundas e mais íntimas. Então, assim, numa dessas experiências, essa música para mim fez muito sentido. Então eu gostaria de dividir isso com vocês. Como eu falei, o título da música é Tua Presença. E ela começa falando justamente sobre um versículo. E foi esse versículo que eu separei. Mateus, capítulo 6, versículo 6. Mateus, não tem como esquecer, né? Mateus 6,6. Mateus 6,6 diz assim: Mas você, quando orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai, que não pode ser visto. E o seu pai, que vê o que você faz em segredo, lhe dará a recompensa. Mas você, quando orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai, que não pode ser visto. E o seu pai, que vê o que você faz em segredo, lhe dará a recompensa. Gente, esse versículo ele é muito profundo, porque ele nos orienta de que forma a gente consegue acessar a Deus de maneira mais íntima e com uma comunhão maior. Quando ele diz aqui, quando você orar, vá para o seu quarto, não obrigatoriamente um quarto, mas seria um local que você consiga dizer que é o seu local, um local íntimo, um local que você tenha reservado, um local específico. E nesse local você vai fechar a porta. Interessante que eu fiquei pensando nesse versículo, e eu até uma vez com os adolescentes da igreja, eu falei sobre esse texto. E eu fiquei pensando assim, por que esse versículo ele entra tanto em detalhes, né? Vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai, né? Ele coloca as etapas do que você precisa fazer. Por que não ele colocou apenas vá para o seu quarto e fale com o Senhor? Vai para o seu quarto e ore ao pai. Não, ele colocou vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai. Esse fecha a porta, eu percebi assim, um significado muito importante. Esse fechar a porta, além da questão de deixar algo mais reservado, né? Deixar a conversa mais íntima, sem que outras pessoas escutem, mas é mais um papo, né? Um diálogo. Senhor, agora é entre eu e o Senhor, é entre eu e você. Eu vou fechar a porta porque eu não quero que ninguém escute, é um papo só nosso. Além disso, tem um sentido de fechar a porta, eu fechar a minha porta, ou seja, eu me calar e ouvir e clamar ao Senhor. A oração, ela é uma conversa, ela é um diálogo, onde eu me coloco, onde eu me derramo aos pés do Senhor e onde eu também me calo para que eu possa ouvi-lo, porque o Senhor, ele não fala no tumulto. Ele não fala se a gente não der atenção a ele. Se eu quero falar com o Senhor, mas ao mesmo tempo eu estou olhando para a televisão, estou prestando atenção na criança que está ali, a atenção fica toda dispersa, eu não consigo ouvir o Senhor. Eu preciso dar atenção para que eu possa ouvir o Senhor falando comigo. Então nesse versículo, bom dia Ana, minha amiga. Então esse versículo, ele fala justamente sobre essa etapa da nossa... primeiro, da nossa reserva, do nosso momento íntimo com Deus. Vá para o quarto e feche a porta. Momento íntimo, não quero que ninguém escute, é meu papo com o Senhor. E além desse fechar a porta ser algo reservado, é um fechar a porta também que eu preciso às vezes me calar, fechar a minha porta para o Senhor abrir a porta dele, né? Eu me calar e apenas me concentrar no que o Senhor tem para falar comigo. Quando eu fecho a minha porta, o Senhor abre a porta dele. E eu quero que o Senhor abra a porta dele para que eu possa ouvi-lo, para que eu possa ter acesso a ele. É mais importante que a minha porta fique fechada e que a do Senhor abra. Então, assim, esse versículo, ele fala muito sobre isso. Além dessa questão íntima, é uma questão também de eu me silenciar. Eu vou me silenciar para ouvir apenas a voz de Deus. E está dizendo aqui sobre uma parte de um secreto, né?
Existem outros textos bíblicos que falam que o nosso Pai, ele está em secreto, né? Ele nos observa no secreto. E eu fiquei pensando sobre essa questão desse secreto, como assim? E aí me fez lembrar o Antigo Testamento. A gente lembra que lá no Antigo Testamento, no tabernáculo, né, existia o pátio onde as pessoas ficavam, e conforme você ia adentrando o templo, você entrava num lugar mais santo, num lugar mais reservado. Tanto é que o povo nem podia entrar nesse lugar que era chamado de Santo dos Santos. Só quem entrava no Santo dos Santos era o sacerdote que ia oferecer o sacrifício. Então, olha que interessante. Quando essa figura do secreto é colocada na Bíblia, né, o nosso Deus que vem em secreto, significa que quando a gente se derrama de verdade, a gente coloca esse momento reservado para falar com o Senhor. Hoje, no Novo Testamento, hoje que nós estamos debaixo da graça, eu consigo adentrar nesse lugar reservado, nesse Santo dos Santos, que é o lugar onde Deus habita. Nós sabemos que a gente só consegue adentrar no Santo dos Santos porque um dia Jesus morreu na cruz. Porque antigamente, no Velho Testamento, onde havia ainda sacrifício para expiação do pecado, o povo, para poder ter acesso a Deus, ele não tinha acesso a Deus, era através do sacerdote. Então a pessoa levava o seu sacrifício, o sacerdote preparava o sacrifício e levava lá dentro do Santo dos Santos, que só o sacerdote podia entrar, e lá ele sacrificava aquele animal, né, entregava aquela oferta, e se a oferta fosse aceita pelo Senhor, ótimo, você tinha a convicção de que seus pecados estavam perdoados. Agora, se a oferta não era aceita, se de repente é o que chama de fogo estranho, né? Se de repente o que você entregou não foi o primeiro, não teve aquele cuidado de separar as primícias, você não entregou de coração, a oferta não era aceita por Deus. E até o sacerdote, ele era fulminado lá dentro do Santo dos Santos. Tanto é que ele tinha que ser depois puxado por uma cordinha, porque ele era realmente executado, né? Deus não aceitava aquela oferta. Quando Jesus morreu na cruz, Jesus veio ao mundo, nasceu, fez seu ministério, morreu na cruz. E quando ele deu o último suspiro lá na cruz, derramando seu sangue, o que aconteceu? O véu do templo se rasgou, né? Aquele véu que separava o lugar do Santo dos Santos, que ninguém podia entrar, aquele véu se rasgou, e se rasgou de cima a baixo. Ou seja, o sacrifício de Jesus na cruz tirou essa separação, rasgou esse véu. Isso significa que hoje eu posso chegar no Santo dos Santos, eu posso falar com Deus. E esse falar com Deus é entrar nesse secreto. Por isso que esse versículo fala sobre isso. Entrar no meu quarto, fechar minha porta e orar ao meu Pai. E meu Pai está em secreto, ele vê as coisas que eu faço, ele sabe do íntimo do meu coração. E ele vai me dar recompensa, ele vai me responder mediante a sinceridade do meu coração e mediante a vontade dele. Então, esse versículo ele é muito tremendo. Ele é muito tremendo porque ele nos ensina essa maior comunhão. E é um desafio, tá? É um desafio porque hoje em dia, na nossa rotina, como é tão corrida, a gente reservar um momento para fechar a nossa porta e falar com Deus sem que nada tire a nossa atenção é um desafio. E vou dizer para vocês uma coisa, né, minha, particular, né? Eu de manhã, quando eu acordo, que eu venho aqui para a sala de jantar, na verdade a gente vem tomar café com as meninas, eu faço uma oração junto com elas. Mas esse não é o meu momento em secreto, porque eu estou junto com as meninas fazendo uma oração, entregando a Deus o nosso dia e tal. Agora, a minha oração em secreto, sabe aquele momento onde eu falo para Deus tudo aquilo que aperta meu coração, tristezas, ou eu divido com o Senhor alegrias, né? Eu quero falar com o Senhor as minhas expectativas, os meus planos. Vocês podem até rir, né? Mas o meu horário desse secreto é 4 horas da manhã. 4 horas da manhã, eu me ajoelho ao lado da cama e aí eu busco no Senhor, no secreto. E esse secreto significa que meu marido está dormindo na cama, ele não tá vendo, tá dormindo. E eu fico ali falando com o Senhor. E ali falando com o Senhor eu coloco as minhas questões. Eu lembro de irmãos que estão precisando de oração, de amigas, né? Cito o nome, é importante citar o nome dos amigos, citar o nome das pessoas, né?
orei pela família do Paulo Gustavo, pedindo que o Espírito Santo conforte, né, o coração da mãe, do Thales, da irmã, enfim, dos familiares. A gente ora pelos irmãos da igreja que estão necessitando, a gente lembra da Índia que está necessitando de uma atenção tão especial do Senhor, a gente lembra de Santa Catarina, aquelas mães também que estão precisando do conforto do Senhor. É nesse momento, em secreto, que a gente se derrama e a gente chora, né? A gente se coloca nos pés do Senhor. Esse é o momento. E 4 horas da manhã, eu estou acordada e o Senhor também, porque o Senhor não dorme. Meu Deus não dorme, né? Ele está sempre ali, atento, velando o meu sono. E se eu quero conversar com ele, ele se inclina para ouvir o meu clamor, para ouvir a minha voz. Ele se alegra. O que Deus quer, toda a Bíblia revela isso. Do início, ou seja, do Velho Testamento ao Novo Testamento, a Bíblia inteira a gente vê o Senhor Deus buscando relacionamento com o ser humano. O que Deus quer da gente é relacionamento. É essa comunhão, é essa conversa, é essa sinceridade. Só que eu, como pecadora, não consigo chegar a Deus se não for através de Jesus Cristo. Jesus Cristo, quando morreu na cruz, e eu aceito Jesus Cristo no meu coração, o Espírito Santo de Deus habita em mim, e é o Espírito Santo de Deus que traduz o que eu quero falar para Deus. Eu separei aqui o Romanos capítulo 8, versículo 26 e 27. Olha só que precioso, está escrito na Bíblia, nos ensinando. Assim também, o Espírito de Deus vem nos ajudar na nossa fraqueza, pois não sabemos como devemos orar, mas o Espírito de Deus, com gemidos que não podem ser explicados por palavras, pede a Deus em nosso favor. E Deus, que vê o que está dentro do coração, sabe qual é o pensamento do Espírito, porque o Espírito pede em favor do povo de Deus e pede de acordo com a vontade de Deus. Com o Espírito Santo de Deus, eu consigo, através do Espírito Santo de Deus, eu consigo me comunicar com o próprio Deus. É o Espírito Santo que traduz aquilo que eu quero falar, porque às vezes a gente quer falar tanta coisa para Deus, mas a gente não sabe nem por onde começar. A gente não sabe por onde começar, a gente não sabe o que pedir. Às vezes a gente se sente tão pequeno que a gente tem até constrangimento de chegar e falar com Deus. Às vezes o que a gente quer pedir, a gente acha que é tão fútil, é uma bobeira, é um detalhe, e a gente às vezes não quer falar com Deus. Mas o Espírito Santo, ele vasculha o nosso coração, ele conhece o nosso coração e ele traduz, ele traz para Deus tudo aquilo que está no nosso coração. E está dizendo aqui, no versículo 26, pois não sabemos como devemos orar. Nós não sabemos como devemos orar, nós não conseguimos, com as nossas palavras, falar com Deus aquilo que está no nosso coração. Porque às vezes, nem mesmo nós sabemos o que nós queremos pedir. Né? Às vezes a gente quer alguma coisa que a gente não sabe nem o que. Mas o Espírito Santo de Deus, ele consegue traduzir tudo isso e levar tudo isso a Deus. Porque o Espírito Santo conhece o nosso coração, ele vasculha o nosso coração e através dele, o Senhor conhece os nossos pensamentos, as nossas ansiedades, os nossos desejos. Então eu digo para vocês que não há coisa melhor do que a oração, do que falar com Deus. Eu e mais 2 amigas, né, Ana? Eu e mais 2 amigas temos vivido muitas experiências de oração. Desde que começou a pandemia mesmo, em março, né, do ano passado, nós nos colocamos, eu e mais 2, né, nós 3 nos colocamos diante de Deus para orarmos diariamente. E a gente ora em constância, né? Hoje em dia a gente não ora mais todos os dias, porque a gente tá com a nossa rotina meio agitada, mas a gente ora no mínimo 3 vezes por semana. E a gente tem tido experiências fantásticas. Experiências de nos colocarmos no altar do Senhor chorando em oração. Experiência de orarmos a Deus agradecendo pelas respostas de oração. Então eu digo para vocês que a vida de oração, ela é rica, ela é maravilhosa. Se você não tem essa experiência, não perca tempo. Comece essa experiência de imediato. Primeiro porque Deus quer muito se relacionar com você.
E segundo, que nós precisamos desse relacionamento com Deus. Nós precisamos de Deus falando com a gente. Nós dependemos dele. Nós não sabemos dar um passo se não for por orientação de Deus. Então, use essa música, Tua Presença, que eu deixei lá na playlist, que fala justamente sobre tudo isso que a gente falou aqui. A música traz isso em forma de melodia. E a gente consegue orar a Deus utilizando também a música para traduzir algumas coisas que vêm no nosso coração. Espero que a gente coloque sempre essa vida de oração em prática. Vamos orar pelas pessoas também que estão precisando tanto nesse momento de consolo, de amparo, de emprego, né? E vamos orar para que o Senhor cuide do nosso dia, né? Oremos. Senhor Deus e Pai, muito obrigada, porque mais uma vez o Senhor está nos sustentando, porque mais uma manhã estamos aqui juntos, lendo a Tua Palavra, aprendendo mais de Ti. Muito obrigada. Obrigada porque Jesus Cristo um dia morreu na cruz e dessa forma nos deu livre acesso a Ti. Muito obrigada porque o Teu Espírito Santo pode habitar no nosso coração se pedirmos a Jesus Cristo que salve a nossa vida, que seja o nosso Senhor. Isso é um privilégio, Pai, é um privilégio que nem os anjos têm o privilégio que nós temos de sermos morada do próprio Jesus, do próprio Senhor, através do Espírito Santo. Agradecemos muito, Pai. Entregamos nas Tuas mãos o nosso dia de hoje. Que esse dia seja um dia orientado por Ti, que o Senhor esteja à frente, abrindo as portas que precisam ser abertas, nos livrando, ó Pai, dos perigos, cumprindo a Tua vontade na nossa vida, que possamos sentir o Teu amor na nossa vida no dia de hoje e que possamos também ser bênçãos na vida de outras pessoas. É o desejo do nosso coração. Que ao findar do dia a gente possa agradecer por tudo que o Senhor fez por nós e agradecer por coisas que ainda não foram realizadas, mas nós temos fé e confiamos em Ti. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Queridos, um bom dia para vocês, que o dia seja maravilhoso, abençoado por Deus, e se Deus quiser, amanhã a gente se encontra de novo nesse horário, 7h30, 7h40 a gente tá aqui, tá bom? Um grande beijo para vocês, tchauzinho.